Apocalipse capítulo 7. Nós não devemos entender essas coisas somente num sentido teórico, mas nós devemos demonstrá-las em nossa vida diária. Note comigo, Apocalipse capítulo 7. Estamos lá, meus amigos? A Bíblia coloca dessa maneira no verso 1. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos. Quantos, meus amigos? 4 anjos, em pé nos 4 cantos da terra. Segurando o quê? Marque isso. Segurando os 4 ventos da terra, para que os ventos não soprassem, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo da nascente do sol, Tendo o selo do Deus vivo, e ele clamou com grande voz para os 4 anjos a quem foi dado danificar a terra, dizendo em grande voz: não danifique a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que tenhamos o quê? Até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em sua fronte. Pare aí. Deixa eu ter certeza que nós estamos na mesma página. Esse anjo tem o que na sua mão? o selo do Deus vivo. E o que esse anjo, com o selo do Deus vivo, diz para os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos de contenda? Ele diz o quê? Não machuque a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até o quê? Até que tenhamos selado os servos de nosso Deus, aonde? Na fronte. Então uma pergunta para você. São 4 anjos? Sim. E aonde eles estão em pé? Nos 4 cantos da terra. Leste, oeste, norte e sul. Está claro isso, meus amigos? Agora, a Bíblia nos diz, em Apocalipse, capítulo 7, que quando esses ventos forem soltos, o que irá acontecer com a terra? O que vai acontecer com a humanidade? A humanidade vai ser o quê? Destruída. Me acompanhe aqui. Vamos para o verso 3. A Bíblia diz no verso 3, dizendo: não machuque a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até o quê? Até que tenhamos selado os servos de nosso Deus. Aonde? Na fronte. Então, o que esses 4 ventos fazem à terra? No mundo. Então esses 4 ventos trazem o quê? Eles trazem devastação. Eles trazem destruição. Está claro isso? Agora volte para o verso 3. Mas antes que os 4 ventos sejam soltos, amigos, me sigam aqui. Antes que os 4 ventos tragam destruição sobre a terra, o que precisa acontecer? O que precisa ser completado antes que os 4 ventos sejam totalmente soltos? O selo de Deus. Deus selando o seu povo. Esse processo deve ser completo. Está claro isso? Então o que acontece? Os 4 ventos de destruição são o quê? Eles são soltos. E o que vai acontecer com a humanidade? A humanidade vai ser destruída. Quantos de vocês têm aqui o guia de estudo da Escola Sabatina? Amigos, não saiam daqui se você não tem isso. Por favor, depois do culto, pegue o seu guia de estudo da lição. E qual foi o assunto que nós discutimos hoje? Vamos lá, o assunto. O fechamento do quê? Da porta da graça. Segura o seu dedo aí no capítulo 7 de Apocalipse. E venha comigo para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14. Agora, dá uma olhada aqui na tela. Me acompanhe aqui nesse gráfico. Mas antes de continuar, deixa eu ter certeza de que você está comigo. Que evento assinala que a porta da graça está fechada? Que evento mostra que o selamento do povo de Deus está completo? Todo o povo de Deus está agora selado. Quando isso acontecer, o que vai cair em seguida? As 7 últimas pragas. Dá uma olhada aqui na tela comigo, meus amigos. Ali no meio. O que está ali no meio? Fechamento da porta. Do que, meus amigos? O fechamento da porta da graça. E o que acontece em seguida?
Os 4 ventos são o quê? Os 4 ventos são soltos. E ali embaixo, na caixa vermelha, o que acontece? As 7 últimas pragas. Isso está claro, meus amigos? Amados, isso está claro? Então, meus amigos, antes que os ventos sejam soltos, quem precisa ser selado? Ali na área azul. O povo de Deus precisa ser selado. Deixa eu ter certeza que vocês estão comigo. A Bíblia diz, como nós lemos, não danifique a terra, não danifique o mar, nem árvore alguma, até o quê? Até que tenhamos selado, dá uma olhada no gráfico, até que tenhamos selado o servo de nosso Deus na fronte. Então, uma vez que o selamento do povo de Deus tenha sido completo, o que acontece em seguida? Os 4 ventos são soltos. A destruição vem sobre a terra. Agora eu quero te fazer uma pergunta. As pragas vão trazer destruição? E que evento é este evento que mostra que o selamento do povo de Deus está quase completo? É o quê? A marca da besta. Olha Apocalipse capítulo 14 comigo. Estamos lá, meus amigos? Olhe no verso 9. O que diz? E o terceiro anjo disse em alta voz: se qualquer homem adorar a besta e o quê? E a sua imagem, e receber a sua marca, a marca da besta, o mesmo que vai beber do vinho da ira de Deus. Pergunta: o que é a ira de Deus? As 7 últimas pragas. Então, que evento deve acontecer antes que a ira de Deus seja derramada? Ou as 7 últimas pragas? É a marca da besta, meus amigos. Estamos juntos agora, meus amigos? Amados, estamos juntos? Então volte agora para Apocalipse capítulo 7 comigo. Agora, que verso diz que a ira de Deus são as 7 últimas pragas? Vamos lá. Maravilhoso. Apocalipse capítulo 15, que verso? Verso 1. E que outro texto mostra que a ira de Deus são as 7 últimas pragas? Fale comigo. Apocalipse 16, verso 1 e verso 2. Está claro isso, meus amigos? Voltemos para o gráfico. Apocalipse capítulo 7, e a Bíblia nos diz: e esse anjo disse agora: não danifique a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até o quê? Até que tenhamos selado os servos de nosso Deus, aonde? Na sua fronte. Agora pergunta: uma vez que o selamento do povo de Deus esteja completo, quando aquele número estiver completo, Miguel irá se levantar? Cristo irá se levantar? A porta da graça vai se fechar? Sim. E o que cai em seguida? As pragas. As pragas vão trazer destruição? Agora, de acordo com o Apocalipse, me acompanhe agora. De acordo com o Apocalipse, capítulo 7, o que a Bíblia diz que irá destruir a terra? Maravilhoso! Os 4 ventos. Então pergunta agora: o que os 4 ventos representam nos últimos dias? As 7 últimas pragas. Você vê isso agora? Vamos voltar de novo. As pragas irão destruir a terra? Sim. E as pragas irão cair sobre pecadores não arrependidos? Sim. E as pragas vão trazer devastação? Sim. Agora, de acordo com Apocalipse capítulo 7, o que a Bíblia diz que irá destruir a terra? Não danifique a terra. O que estava para cair sobre a terra? Os 4 ventos. Então os 4 ventos devem apontar para o quê? As 7 últimas pragas. Se isso está claro, meus amigos, diga amém. Mas eu quero fazer uma pergunta. Esta é a única aplicação para os 4 ventos? As calamidades irão destruir essa terra? Furacões, tornados, terremotos, tsunamis, vão essas coisas destruir a terra? Sim! Então agora, os 4 ventos representarão calamidades? Mais uma pergunta. Podem secas e inundações destruir a terra? Então o que os 4 ventos representam? Secas e o quê? Inundações. Próxima. E quantas doenças? As pragas. E quantas... Oh, amigos, podem as doenças destruir a terra? O que aconteceu no Egito? Então pergunta,
O que os 4 ventos então também representam? Doenças. Amigos, as doenças estão prevalecentes hoje? Dá uma olhada nisso. Isso é recente. CNN. Aqui diz. Essa semana, diz o quê? 13 de junho, diz o quê? Mais de 1 tonelada de costela, outros bifes recolhidos. Por quê? Doença da vaca louca, meus amigos. Doença da vaca louca. E as pessoas agora estão contraindo a doença da vaca louca. Será que Deus não nos alertou que isso aconteceria nos últimos dias? Proporcional à fraqueza da humanidade, assim seriam as doenças nos animais, doença nos peixes, doenças no ar. Irmãos e irmãs, Deus nos deu a salvadora mensagem de saúde. Não danifique a terra, nem o mar, nem árvore alguma. Até o quê? Até que tenhamos selado os servos de nosso Deus na sua fronte. Deixa eu ter certeza que estamos juntos agora. Os 4 ventos apontam para o quê? As pragas, certo? Os 4 ventos apontam para o que mais? Calamidades. Muito bem. O que mais? Secas, inundações. O que mais? Oh, amigos, doenças e pestilências. Eu quero te fazer uma pergunta. Podem guerras destruir este mundo? Podem, meus amigos. Então, esses 4 ventos também representam guerras entre as nações. E eu quero provar isso, meus amigos. Vamos para Apocalipse capítulo 7. Note, meus amigos, a Bíblia nos mostra quantos ventos? Quantos ventos, meus amigos? 4 ventos. Escreva num pedaço de papel agora mesmo. Os 4 ventos, primeiramente, representam nações guerreando contra nações. Isso é o que os 4 ventos representam num sentido primário. Eu quero provar isso. Segura o seu dedo no capítulo 7. E vamos para Daniel, capítulo 7. Para onde estamos indo, meus amigos? Daniel, capítulo 7. Note os 4 ventos. Daniel, capítulo 7. Note comigo. Os 4 ventos representam destruição. Guerras entre as nações. Daniel, capítulo 7. Estamos lá? Leia comigo o verso número 2. A Bíblia diz: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite. E eis que o que, meus amigos? Quantos ventos? 4 ventos. Deveríamos comparar verso com verso? E eis que os 4 ventos do céu. E o que os 4 ventos fazem? E os 4 ventos do céu, eles agitavam o quê? O grande mar. Oh, amados, o que o mar representa em profecia? Vamos lá, fale comigo. O mar aponta para multidões, pessoas e nações. Que verso diz isso? Vamos lá, me diga um. Apocalipse 17 e o verso 15. A Bíblia nos diz que os 4 ventos estão se agitando. E sobre onde eles estão se agitando? Sobre o mar. Não são águas literais agora? Como aqui em Orlando? Não, meus amigos. O mar aponta para o quê? Pessoas. E o quê? Nações. Você vê isso agora, meus amigos? Os 4 ventos apontam para o que agora? Agitação. Agitação entre as nações. Eu quero te fazer uma pergunta agora, meus amigos. Veja o verso 4 agora. Quais são as nações em Daniel 7 que estão lutando ou brigando por supremacia mundial? Quais são elas? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e quem? Roma. Volte comigo agora. Vamos para o verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o quê? O grande mar. E 4 grandes o quê? 4 grandes animais. Grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E o que animal ou besta representa em profecia? Um reino ou uma nação? Que texto diz isso? Daniel capítulo 7, verso 17 e verso 23. Então, quando Daniel viu os 4 ventos representam o que, meus amigos? Nações, reinos,
brigando um contra os outros por supremacia mundial. Então, em Apocalipse 7, o que João viu? 4 ventos. E o que os 4 ventos estavam por fazer? Eles estavam por destruir a terra. Então, esses 4 ventos, no livro de Apocalipse, capítulo 7, nos últimos dias, não representam agora Babilônia literal, Medo-Pérsia literal e Grécia literal. Agora eles representam nações ao redor do mundo que estão brigando por domínio mundial. Estamos juntos agora, meus amigos? Estamos juntos, meus amigos? Então, pastor, como vamos saber que esses 4 ventos estão para ser totalmente soltos? Amado, me ouça atentamente. Eu quero te dizer isso. Nós podemos saber que os ventos estão para ser totalmente, completamente soltos quando ouvimos da prevalência de guerras e rumores de guerras. Não durma agora, ó amados. Pai do céu, acorde os seus filhos adormecidos. Nos acorde, querido Deus. Ó amados, ouçam atentamente. Temos nós visto guerras acontecendo ao redor do mundo? Estão elas ficando mais frequentes? Amigos, me ouçam. Estamos ouvindo de mais guerras e rumores de guerras, que significam ameaças ou nações ameaçando outras nações para irem à guerra. Sim, essas coisas estão aumentando. Estão elas ficando mais frequentes? Eu quero te fazer uma pergunta. Preste atenção nessa lição objetiva. Quando você põe água em uma panela e põe a tampa em cima e depois liga o fogo, o que acontece quando a pressão começa a aumentar? E a água começa a borbulhar? E a fumaça começa a subir? O que acontece, amigos? O que pode acontecer com a tampa? Ela pode escapar da panela. Então, amigos, ouçam-me atentamente agora. As guerras e os rumores de guerras aumentando ao redor do mundo. É como pressão numa panela. Vocês veem isso agora, amigos? E muito logo, os ventos serão o quê? Os ventos serão soltos. Ouçam-me, a tampa na panela só precisa escapar. Está claro isso? Oh, amados, está claro isso? Então agora preste atenção. As guerras e os rumores de guerras estão aumentando agora. Estão, meus amigos? Isso significa que os ventos estão o quê? Para ser soltos. Ouça-me agora. Enquanto os ventos estão para ser soltos, o que está acontecendo entre o povo de Deus? Oh, você disse isso? O selamento está acontecendo. Oh, amados, como você pode dormir então? Como vocês podem então dormir na igreja, amigos? Não estou cantando para vocês dormirem. Como vocês podem dormir na igreja? O selamento está o quê? Está quase acabando. Por quê? Porque nós ouvimos do aumento de quê? Guerras. E o quê? E rumores de guerras. Nós até estamos vendo guerras acontecendo. Isso significa, você já pôs água numa chaleira? E você liga o fogão e aquece? Como você sabe que o vapor está ali e que a água está fervendo? Oh, amigos, há um alarme. A chaleira começa a assobiar. Por quê? Porque a pressão está aumentando dentro da chaleira. Se você consegue ver a lição nessa ilustração, você deve ver então onde nós estamos. Guerras e rumores de guerras. Oh, amigos, dê uma olhada nessa citação. Minha consagração hoje. Página 288. Quantos? Oh, meus amigos, vamos lá. Quantos anjos? Diz o quê? 4. Página 288. 4 poderosos anjos, Ainda segurando os 4 ventos da terra. É proibida a vinda de uma destruição terrível e completa. Os acidentes por terra e por mar. Pare aí. Então, estão ocorrendo acidentes? E eles estão aumentando? Eles são também parte dos ventos? Aqui diz, acidentes por terra e por mar, a perda de vidas. Constantemente o quê? Constantemente aumentando por furacões, tempestades, desastres de estrada de ferro e guerras, as tremendas inundações, os terremotos.
Ouçam agora. E os ventos serão o quê? E os ventos das nações serão o despertar para um combate mortal. Continue lendo. Ao passo que os anjos... amigos, dá uma parada aí. O que são os 4 ventos, então? São calamidades? Você vê isso agora? São também essas pestilências? Mas os ventos apontam para o que também? Amigos, as nações fazendo o quê? Elas estão indo para a guerra. Você vê, meus amigos? Agora a pergunta é, os rumores de guerra estão aumentando no mundo? A pressão está aumentando para que assim os ventos sejam logo soltos? Mas o que precisa ser completo antes que os 4 ventos sejam soltos? Segura aí, antes que as nações vão à guerra, finalmente. O povo de Deus precisa ser selado, meus amigos. E desde que as guerras e os rumores de guerras têm aumentado ao redor do mundo, isso significa o quê? O selamento do povo de Deus está quase completo, meus amigos. A marca da besta está perto. Complete isso. Aqui diz: ao passo que os anjos seguram os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás, seja o quê? Seja exercido em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados. Aonde? Sejam selados na sua fronte. Ouça, amigos, aqui diz Reviews and Herald, novembro, dia 23 de 1905. Governadores e homens de Estado, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm a sua atenção fixa sobre o quê? Sobre os eventos tomando lugar sobre nós. Eles estão observando o quê? Não esqueça essa palavra. Eles estão observando as tensas e inquietas relações que existem entre as nações. Eles observam a intensidade que está tomando possessão de cada elemento terrestre. E eles percebem que algo grande e decisivo está para acontecer. Que o mundo está na vergente de uma estupenda o quê? De uma estupenda crise. Pare um pouco aí, meus amigos. Aqui diz, as pessoas no mundo podem discernir isso. Mas e quanto àqueles na igreja? São como os laodiceanos mornos. Eles são cegos. Amigos, nós deveríamos estar acordados nesses últimos dias. Aqui termina dizendo, anjos estão agora o quê, meus amigos? Restringindo o quê? O que são então esses ventos de contendas? As nações guerreando umas contra as outras. Mas amigos, isso vai ser pior que o Iraque. Ou a guerra no Afeganistão. Isso vai ser... Essas guerras vão parecer... Não pode serem comparadas com o que vai acontecer logo logo, meus amigos. Aqui diz, anjos estão retendo agora os ventos de contenda, até que o mundo seja avisado da destruição eminente. Mas uma tempestade está se formando, pronta para explodir sobre a terra. E quando Deus ordenar que os anjos soltem os ventos, leia comigo agora. Haverá tal cena de contenda que nenhuma pena poderá descrever. Amigos, o que está acontecendo em Orlando recentemente? Quando você olha para cima, vamos dizer mais ou menos, Azuma, quando o céu mostra que uma tempestade está se aproximando, as nuvens ficam negras, bravas, e nós podemos olhar para isso e dizer, uma tempestade está vindo. E ainda, meus amigos, os sinais dos tempos. Amigos, os tambores estão soando para a guerra. Eles estão ficando mais altos e as batidas mais frequentes. E isso nos mostra, amigos, que os ventos estão para ser soltos. O que nos mostra também
que o selamento do povo de Deus está quase completo. E mesmo assim, a maioria do povo de Deus ainda está dormindo. Pai do céu, nos acorde, querido Deus. Oh, querido Deus, nos acorde. Amigos, aqui diz: eles estão observando. Vamos ler, ali na linha azul. Eles estão observando as inquietas e tensas relações que existem aonde? Entre as nações. Ouça-me com cuidado, amigos. Nós podemos dizer que os ventos estão para ser soltos. Quando nós ouvimos falar de relações tensas entre as nações. Isso está acontecendo agora? Amigos, existe uma tensão no relacionamento acontecendo entre os palestinos e os israelenses? O que aconteceu essa semana, amigos? Amigos, nós podemos olhar nas notícias e ver o que está acontecendo. Dá uma olhada aqui. Los Angeles Times diz: Papa Francisco ora pelo quê? Por paz com líderes israelenses e palestinos. Existe um relacionamento tenso acontecendo agora mesmo. Ouça-me atentamente. Isso tem acontecido por décadas, centenas de anos, mas agora está piorando. Está piorando! Mas o que o homem natural faz? Vamos para Daniel 8 comigo. O que o homem e a mulher natural fazem é dizer: bem, isso tem acontecido por anos. Não tem nada muito significante com isso. Mas, amados, eu quero te fazer uma pergunta. Se você manter aquela chaleira que tem água num fogo contínuo, você está querendo me dizer que aquela água não vai ferver em algum momento? Nós temos que acordar, meus amigos. Há um relacionamento tenso acontecendo entre as nações. Isso são os ventos de contendas, meus amigos. E quem está posando como homem de paz? Bem aqui. Aqui diz, o Papa Francisco. Ora pelo quê, meus amigos? Paz. Não, quem está posando aqui como homem de paz? Veja o que a Bíblia diz sobre essa entidade. O papado. Daniel capítulo 8. Estamos lá, meus amigos? A Bíblia nos diz: ó amados, ó amigos, abra os seus olhos. No verso 23, a Bíblia nos traz à tona uma entidade chamada de um rei de feroz semblante. Quem é o rei de feroz semblante aqui? Amigos, é o papado. Olha o verso 25 agora. Perdão, olha o verso 24. E a Bíblia diz: grande é o seu poder. Não, pule para o verso 25. Estamos lá? Não, perdão, verso 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o quê? E fará o que lhe aprouver. Destruirá quem? Os poderosos. E quem mais? E o povo santo. Pare aí, meus amigos. Eu não quero ir muito rápido. A razão por que eu li o verso 24. O verso 23 traz à tona o papado. Verso 24 diz que quando o papado estiver para voltar, para receber domínio mundial, ele não vai ter o poder em suas mãos, mas ele vai governar mediante um outro poder. Que entidade vai curar a ferida do papado? Fale comigo. Que entidade vai retornar a supremacia mundial para o papado? É os Estados Unidos da América. Que texto traz isso à tona? Precisamente, é o capítulo 13 de Apocalipse. Então marquem suas Bíblias. Poderia você, amigos, por favor? Olha o verso 24. Aqui diz: grande é o seu poder, o papado, o seu poder, o papado, mas não por sua própria força. Seu próprio poder? Não por seu próprio poder? Ele está andando nas sombras de um outro poder. E quem é esse poder, meus amigos? São os Estados Unidos da América. Então, meus amigos, quem está brincando de valentão pelo mundo todo? Valentão entre essas nações, fazendo com que as outras nações se curvem ante suas políticas e regras, são os Estados Unidos da América. Então, quem está por trás das guerras americanas? É o papado. São jesuítas de Roma.
O Vaticano, dê uma olhada no verso 25. A Bíblia diz, de novo, o papado está posando como homem de paz? Verso 25 diz, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Aonde? No seu coração se engrandecerá. Pare um pouco aí. Quem foi o primeiro ser que se engrandeceu no seu coração na história do mundo? Foi Lúcifer. Ele se engrandeceu a si mesmo. Aonde? No seu coração. E quem é a ex-carta de Lúcifer? Qual é o seu meio primário para enganar o mundo? É o papado. Note, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Então, quando nós vemos o papado pousando como homem de paz, o que vem em seguida? Ele vai se engrandecer a si mesmo. Amigos, como Lúcifer tentou engrandecer a si mesmo acima de Deus? O que ele queria, que pertence somente a Deus? Adoração! Então, quando o Papa Francisco, meus amigos, está posando como homem de paz, o que vem em seguida? Ele engrandecerá a si mesmo, levando a América a clamar por o quê? Pela lei dominical. E então vai se espalhar pelo mundo. Quão perto nós estamos, meus amigos? Continue lendo. Aqui diz, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. E ele fará o que também? Ele levantar-se-á. Contra quem? Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. 2 pontos aí, amigos. Você se lembra de Daniel 7 e o verso 25? Que palavras estão conectando que o papado está contra Deus? Verso 25, e ele falará altivamente contra o Altíssimo. E o que mais, meus amigos? Ele pensa em mudar tempos e leis. Então, meus amigos, quando o papado estiver posando como o homem do pecado, a Bíblia diz que ele vai exaltar-se a si mesmo acima de Deus. E o que ele vai fazer? Ele irá pensar em mudar os tempos e as leis. E aqueles que não se curvarem ante a supremacia papal, a Bíblia diz que ele o quê? Que pela paz ele vai destruir a muitos. Meus amados, nós estamos nos últimos dias. E o verso 25 diz, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O que isso significa? Quebrado sem esforço de mãos humanas. É a segunda vinda de Cristo. No livro de Daniel, o que diz? O que a Bíblia diz? Que vai descer cortado da montanha, sem ajuda de mãos humanas. A pedra! E o que o profeta Daniel diz que a pedra representa? A pedra representa o reino de Jesus Cristo. Oh, meus amigos. Então, quando o papado estiver posando como homem do pecado, a segunda vinda está próxima. E antes que Jesus venha, o povo de Deus irá receber o seu selo. Então, amigos, o selamento está acontecendo agora mesmo. Existe um relacionamento tenso entre as nações. Os 4 ventos estão para ser soltos. Oh, amigos, há um relacionamento tenso acontecendo agora mesmo entre a América e a Rússia. Oh, amados, está acontecendo? A água está fervendo. A chaleira está para apitar. Vejam, amigos, há um relacionamento tenso entre a América e a Rússia. O jornal CNN diz, vamos ler, os Estados Unidos e outros poderes chutaram a Rússia fora do G8. Oh, amigos, ouçam, aqui diz, os Estados Unidos diz
que as sanções das Nações Unidas vão morder depois de ameaças de ataque nuclear da Coreia do Norte. Eu quero te fazer uma pergunta, amigos. Há um relacionamento tenso entre a América e a Rússia? Isso está acontecendo agora? E há um relacionamento tenso entre a América e a Coreia do Norte? Está acontecendo agora mesmo, meus amigos? Então, meus amigos, os ventos estão para ser soltos. Isso significa, então, que o selamento do povo de Deus está acontecendo agora mesmo? Isso significa que o selamento está quase completo? E o que é o selamento de Deus no livro Maranata? Ali diz que o selamento não é algo que eu possa ver, mas é uma fixação dentro da verdade de Deus. Ambos intelectualmente e espiritualmente, para que nós não sejamos mais movidos nem por provas, nem por circunstâncias temporais, nem com tentações para o pecado. Nós estamos selados em Jesus Cristo. O selamento está acontecendo agora, meus amigos. O selamento está quase completo. A água está borbulhando, amigos. Estão os rumores de guerra e as guerras aumentando. Dá uma olhada nessa citação aqui, meus amigos. Aqui diz, minha consagração hoje, página 289. Vamos todos ler. O que diz, amigos? Aqui diz, anjos estão segurando o quê? Estão segurando os quatro ventos, os quais são representados por um cavalo irado, procurando desenfreadamente correr pela superfície da terra. Levando o quê? Levando destruição e morte em seu caminho. Ó, amigos, deixa eu ter certeza de que vocês estão comigo. Então, de acordo com essa exposição, o que os quatro ventos representam aqui? Aqui diz, é como um cavalo irado. Irado o quê? Amigos, isso tem uma dupla aplicação. O cavalo irado pode ser tomado literalmente, nesse sentido, como uma panela fervendo ou como uma chaleira fervendo. Então, a pessoa que está montada no cavalo vai ter problemas com o cavalo irado, certo? Tentando controlar o cavalo, mantendo ele no caminho. Estamos juntos, meus amigos? Os quatro ventos são como isso. Essas coisas estão acontecendo nas nações agora. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Olhe isso cuidadosamente. Os quatro ventos são como o quê? Um irado o quê? Cavalo? Na Bíblia. Que entidade a Bíblia compara com um cavalo? E um cavalo irado, trazendo destruição. Ó, amigos, é a nação islâmica. Vamos para Apocalipse 9 comigo. Para onde estamos indo? Amados, o cavalo irado, trazendo destruição. Na Bíblia, a Bíblia nos diz que a nação islâmica é o poder muçulmano. A Bíblia compara-os com um cavalo irado, meus amigos. E a inspiração nos diz que os quatro ventos de Apocalipse 7 são como o quê? São como um cavalo irado, procurando trazer destruição sobre toda a superfície da terra, trazendo destruição e morte em seu caminho. Eu quero te fazer uma pergunta. Há um relacionamento tenso acontecendo entre a América, seus aliados, e nós sabemos que o papado está por trás da América, entre a América e a nação dos islâmicos. O Islã? Olhe comigo Apocalipse 9. Ó, amados, agora, eu não quero ir para um estudo bíblico aqui. Nós já vimos isso anteriormente. Amém? Note, no verso 1. Que nação está no verso 1? É o Islã na profecia, meus amigos. Amém? Este é Mohamed. Islã. Olhe comigo o verso número 7. A Bíblia diz, bem, o verso 6. Estamos lá? A Bíblia diz, bem, vamos para o verso 5. Verso 5 diz, bem, vamos para o verso 4. O verso 4 diz, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde,
nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. Que texto estamos lendo aqui? É Apocalipse 9, verso 4. Mas que verso tem palavras semelhantes que nós vimos anteriormente? Apocalipse 7. Os 4 ventos. Que conexão! Dê uma olhada no verso 5 agora. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem. Durante quanto tempo? Durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de o quê? De escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao quê, meus amigos? Cavalos! E note agora, esta foi a quinta trombeta. O verso 12, descendo até o verso 19. É o mesmo poder. Turquia Islâmica. De novo, como um cavalo irado. Olhem aqui na tela, meus amigos. Em 1843, esse quadro profético... amigos, deem uma olhada aqui, no canto inferior direito. O que temos aqui? Novamente o cavalo irado. E todos os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia identificaram o cavalo irado com que entidade? Com a nação do Islã, os muçulmanos! E de novo, no quadro profético de 1850, no canto inferior direito, nós encontramos o cavalo irado de novo, meus amigos. E o que está acontecendo na nossa nação agora mesmo? O que está acontecendo ao redor do mundo? O cavalo irado está galopando agora, meus amigos. Ouça, veja isso. Esse é o Correio de Washington. Vamos ler juntos. Aqui diz: Assad deve ir. Quem disse isso, meus amigos? Outra vez. Há um relacionamento tenso acontecendo entre as nações, incluindo as nações islâmicas? Veja, aqui diz: Obama fala sobre as lutas de que duas nações? Irã e quem? Síria. A população dessas duas nações são predominantemente muçulmanas, meus amigos. Qual é a religião nacional, primariamente? É o islamismo. E o povo de Deus ainda está dormindo, amigos. Aqui diz: o presidente Barack Obama, ele pesou em 2 lutas internacionais, terça-feira, prometendo descer com 1 tonelada de tijolos em firmas que violam sanções contra o Irã e reconhecerem que as conversas de paz na Síria estão longe de alcançar o seu objetivo. Amigos, está acontecendo agora. Veja, aqui diz: o que está acontecendo agora no Iraque? Eu pensei que nós havíamos vencido aquela tempestade em 1999, quando o presidente Bush voltou para lá. Eu pensei que a guerra tinha acabado, meus amigos. E ainda, a maioria do povo de Deus está dormindo. O que está acontecendo agora no Iraque, meus amigos? A chamada Al-Qaeda. O jornal Al Jazeera diz, aqui diz, os Estados Unidos. Amigos, nós já temos uma ilustração. Amados, a guerra e rumor de guerra acontecendo agora mesmo. A panela está fervendo, amigos. Isso significa, então, que a porta da graça está para se fechar? Isso significa que o selamento está quase acabando? Mas, amados, essa citação aqui, só leia a primeira frase. Aqui diz: um momento de demora nos tem sido graciosamente dada por Deus. E essa citação está sendo endereçada para os 4 ventos que estão sendo segurados. Vamos ler mais uma vez. Um momento de quê, meus amigos? Um momento de demora nos tem sido dado graciosamente por Deus. O que significa demora aqui? Descanso. Significa paz. Significa até no nosso contexto uma extensão do período de graça. Amigos, vocês percebem? Vejam, recentemente, ouçam-me atentamente, quando o Obama estava para jogar algumas bombas sobre a Síria. Amém?
Muito bem. Eles estavam para ir para a guerra. Eles estavam só alguns segundos distantes da guerra. Não esqueça isso, meus amigos. E John Kerry se levantou. Eu acredito que foi o Espírito Santo que falou com John Kerry. John Kerry desmentiu o que a imprensa disse. Não. Eu acredito que Deus falou com ele. John Kerry falou e disse assim: se Bashar Assad, presidente da Síria, nos der suas armas químicas de guerra, então nós não iremos mais para a guerra. E Kerry disse: mas obviamente ele não vai fazer isso. E justamente quando ele disse essas palavras, a Rússia ouviu isso. E deu um passo à frente e disse: ok, se nós convencermos a Síria de entregar o seu arsenal de armas químicas, então vocês se afastam. E Kerry disse assim: e você tem que seguir o mesmo. E adivinha o que? A guerra foi adiada. Vocês não estão me ouvindo? E aqui estamos nós assistindo Dançando com as Estrelas. E aqui estamos assistindo programas de TV. Aqui diz um pequeno momento de demora. Graça, meus amigos. Uma extensão de graça nos tem sido dada. E aqui estamos nós discutindo que filme eu vou assistir na próxima vez. Aqui estamos pensando em comprar, amigos. Comprar isso e comprar aquilo. Esportes. Basquete. Alguns de nós temos ainda a audácia de dizer: eu vou assistir a Copa do Mundo agora. Isso é onde estamos, amigos. Período de graça estendido. Então, por que Deus estendeu o momento de graça um pouquinho mais, meus amigos? Para que nós possamos discernir os sinais dos tempos. E digamos: usa-me para levar o evangelho para as pessoas nesses últimos dias. Amigos, uma crise está vindo que vai fazer muitos de nós parar de assistir David Letterman e esse homem chamado Kimmel. Depois de muitos dias trabalhando, muitos americanos, muitos de vocês não, quer dizer, espero que vocês não. Você senta no sofá e assiste esses comediantes. Ouçam, eles estão fazendo piada de profecias. Vocês não estão me ouvindo? Porque eles estão reencenando incidentes das notícias, não sabendo que as notícias são cumprimento da profecia. E você senta ali com pipoca e um hambúrguer na sua mão e fica ali assistindo esses comediantes esfregando profecias. Não é de se admirar que quando você venha na igreja, você tampe os seus ouvidos, porque o mesmo espírito de Kimmel e dos outros estão controlando a sua mente, meus amigos. Vejam o que aqui diz. Aqui diz, um momento de quê? Eu deveria ir aqui? Aqui diz, todo o poder, vamos ler, todo o poder que nos foi emprestado do céu é para ser usado, fazendo o trabalho que nos foi assinalado pelo Senhor, por aqueles que estão perecendo. Perecendo no quê? Em ignorância. Então, quando Kerry disse aquelas palavras, e a guerra entre os Estados Unidos e a Síria, sabem, meus amigos, eu quero te dizer uma coisa. Isso não seria somente uma guerra entre os Estados Unidos e a Síria como duas nações, porque a América tem seus aliados, certo? E a Síria tem os seus aliados também. Amigos, a Bíblia diz que mesmo agora, havendo países árabes dando mãos para a América, quando essa guerra começar, os árabes vão voltar para casa. E eles serão uma frente unida. Oh, amigos, é tempo de levar o evangelho para fora. Vamos continuar. A advertência o quê? A mensagem de advertência é para ser soada em todas as partes do mundo. Não deve haver demora. Adventistas do sétimo dia. Não deve haver demora. A verdade deve ser proclamada onde? Nos lugares escuros da terra. Obstáculos devem ser encontrados e vencidos. Um grande trabalho deve ser feito. E este trabalho foi confiado a quem? Para aqueles que conhecem a verdade. Para quando, meus amigos? Para este tempo. Vamos para Lucas 21 comigo. Para onde estamos indo, meus amigos? Amigos, um momento de prolongação nos foi dado. Para que possamos entender os sinais dos tempos. E para que possamos nos ocupar
com os negócios de nosso Pai, para que não sejamos consumidos com os cuidados dessa vida. Você percebe hoje que eu nunca terminei minhas lições falando de vitória sobre as coisas temporais? Porque, amados, porque a Bíblia nos diz que nesses últimos dias o nosso foco não deve estar nas coisas dessa vida, se você colocar o seu foco em Jesus. Oh, amados. Lucas 21, estamos lá? No livro Temperança nos é dito que Deus tem 1000 maneiras de livrar, das quais nós nada sabemos. E aqueles que fazem o serviço do Deus Supremo, aqueles que fazem o serviço do Deus Supremo, irão ver as perplexidades desaparecer e encontrarão um caminho plano adiante deles. Lucas 21, estamos lá? Olhe no verso 34 comigo. A Bíblia diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Por quê? Continue lendo. E para que aquele dia não venha como? Sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então todos aqueles que estão ocupados só com os cuidados dessa vida, estarão eles preparados para a volta de Jesus? Serão eles selados com o selo de Jesus? O verso 36 diz o que, meus amigos? Vigiai, pois, a todo tempo, e o quê? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença de quem? Do Filho do Homem. Amados, não deixe eu começar. É tempo de focarmos no trabalho de Jesus. E Cristo diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ouçam, meus amigos, clame pelas promessas. Aqui diz, vamos seguir em frente. Comentário bíblico. Oh, amados, os ventos estão para ser soltos. Comentário bíblico, volume 7, página 967 diz: o que, meus amigos? Ouçam, 4 anjos poderosos estão segurando os poderes dessa terra, até que os servos de Deus tenham sido selados na fronte. As nações deste mundo, ouçam, amigos, continue lendo. As nações deste mundo estão ansiosas por o quê? Por conflito, mas eles são retidos pelos anjos. Quando este poder restringidor for removido, o que haverá então agora? Haverá um tempo de tribulação e o que mais? E angústia. Pare aí, amigos, quando os ventos então serão soltos? Em que período de tempo? Está bem ali. No tempo de tribulação. Muito bem. Ouçam agora. Aqui diz: então haverá o que, meus amigos? Um tempo de tribulação e angústia. Ouçam agora. Aqui diz: instrumentos mortais de guerra serão inventados. Embarcações com sua carga viva serão sepultados nas profundezas do mar. Mas o que Deus está fazendo, amigos? Ele está segurando o quê? Ele está retendo os ventos de contenda. Ouçam, meus amigos, aqui diz: instrumentos mortais do quê? De guerra. Ouçam, aqui diz: 3 submarinos chineses de mísseis nucleares são fotografados aonde? Por que eles estão ajuntando esses submarinos? Justamente como nós lemos no Espírito de Profecia. Ali diz: instrumentos mortais do quê? De guerra. Olha isso. Amados, isso vai chocar vocês. Veja isso, aqui diz: 1,6 bilhões do que, meus amigos? 1,6 bilhões de cartuchos de munição. O governo dos Estados Unidos comprou.
Porque eles compraram 1,6 bilhões de cartuchos de munição. Por quê? Por quê, meus amigos? Então aqui diz, veja, The Examiner diz, o Departamento de Segurança Nacional adicionou quantos mais? 21,6 milhões de cartuchos de munição para os seus quase 2 milhões de cartuchos no estoque. Por que o Obama está estocando esses bilhões de munição, meus amigos? Por quê? Quando foi isso? Oh, amigos, por quê? Por quê? Será que ele viu uma guerra se aproximando? Os 4 ventos estão para ser soltos, meus amigos. Por que alguém precisaria de 1,6 bilhões de cartuchos de munição, meus amigos? Eu quero dizer uma coisa. Esses bilhões de cartuchos não são para o povo de Deus, que está selado. De fato, se eles fossem para nós, eles não precisariam de bilhões de munição. Porque não haverá 1 bilhão de pessoas fiéis nos últimos dias. Pense sobre isso. Então por que a América precisaria de mais de 1 bilhão de munições? Por quê? Eles veem o quê? Eles veem que uma guerra está se aproximando. E nós estamos dormindo. Porque a chaleira já está fervendo. A chaleira está prestes a assobiar. O selamento do povo de Deus está quase terminando. Olhe isso. Ali diz, instrumentos mortais de guerra. Pense no afogamento simulado. Eles põem um pano na sua cara, como uma coberta de travesseiro. Eles viram você de cabeça para baixo. A gravidade desce como para a sua cabeça e derramam água na sua cara. Instrumentos mortais, meus amigos, de punição. Para quem? Não é para aqueles que estão selados. Meus amigos, haverão mártires? Sim, mas não muitos. E quando o povo de Deus estiver selado e os 4 ventos forem soltos, no tempo de angústia de Jacó, haverá algum mártir? E o povo de Deus vai sofrer perseguição fisicamente? Não! Então para quem é isso, amigos? E esse afogamento simulado é só a ponta do iceberg. Amados, nós estamos vivendo nos últimos dias. Veja isso. Aqui diz, Congresso reafirma detenção indefinida de quem? De americanos, sob NDAA. Isso significa que eles podem te trancar sem nenhuma causa, sem razão. E eles podem te negar qualquer julgamento justo, meus amigos. Isso é onde estamos, meus amigos. Você pode ver onde nós estamos agora? Será que acendeu agora uma luz na sua cabeça? Amigos, os tambores estão tocando, chamando para a guerra, e já está aqui. Aqui diz, Fox News, diz, o exército, os militares, consideram cristãos, quem? Aqueles no partido do chá, uma ameaça terrorista? Oh, amados, sim! Sim, meus amigos! Aqueles que acreditam no Apocalipse. O que é o Apocalipse? Aqueles que acreditam nos últimos dias. Aqueles que pregam e falam sobre profecias de Daniel e Apocalipse. Isso está no ato patriótico que foi passado depois de 11 de setembro de 2001. Aqueles que acreditam nos eventos finais vão se tornar uma ameaça. Terroristas! Nos últimos dias, meus amigos. Amados, a panela está fervendo e a tampa está para escapar. Oh, amados, vocês não estão me ouvindo? Pai do céu, oh, querido Deus, permita que o nosso povo entenda que o fechamento da porta da graça está perto. Oh, amigos, veja aqui o que diz. O grande conflito, página 589. Aqui diz... Vamos ler. Satanás se deleita no quê? Vamos ver por quê. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando, então, para a eternidade, as suas vítimas, engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo
incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Então, meus amigos, quando nós ouvimos de guerras e rumores de guerras aumentando, o que vem em seguida? O que está prestes a acontecer, meus amigos? Aqui diz, o dia de Deus. O que é isso? Oh, amigos, o dia de Deus aponta para o fechamento da porta da graça. O dia de Deus representa a segunda vinda de Jesus Cristo. As guerras estão aumentando, meus amigos. Esse vai ser meu último tema para fechar por hoje. Mais uma vez, vá para Ezequiel, capítulo 13 comigo. Para onde estamos indo, meus amigos? Ezequiel, capítulo 13. Esse vai ser meu último tema para fechar por hoje. Aqui diz: pois pode Satanás assim desviar a mente do povo. Do quê? Do trabalho de preparação para estar em pé no dia de Deus. Então, quando as nações estão brigando por supremacia mundial, como nós diríamos, eles estão batendo cabeças. Não deveríamos nós estarmos nos preparando para o dia de Deus? Não deveríamos, amigos? Veja comigo, o dia de Deus. Esse é o nosso tema agora. Olhe comigo, Ezequiel. Para onde estamos indo, amigos? Ezequiel. A Bíblia nos diz, em Ezequiel, capítulo 13, Ezequiel, capítulo 13. Estamos lá, meus amigos? A Bíblia diz, no verso 4, a Bíblia diz: os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, vocês profetas. Não subistes as brechas, vocês pastores. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel. Para que propósito? Para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Então, o que esses pastores, esses profetas, estarão fazendo justamente antes do dia de Jesus Cristo? A Bíblia diz que eles estarão pregando coisas vãs e mentiras nos púlpitos. Olha o verso 5. Verso 6. Verso 6, a Bíblia diz: eles, os falsos profetas, tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. E o verso número 9 diz: e minha mão será contra os profetas que veem vaidade e adivinham mentiras. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão. Aonde? Na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. O que vai acontecer com o nome deles? O nome deles não estará mais escrito no livro da vida. E quantas pessoas que ouvem e seguem eles? Ó, amados, e qual é o contexto de Ezequiel 13? Não subistes as brechas para preparar o meu povo para o dia do Senhor. Ouça, verso 10. A Bíblia diz: porquanto andam enganando o meu povo, dizendo que, Senhor, tenha misericórdia, a porta da graça está para se fechar, e esses pastores estão pregando paz e segurança. Amados, nós, da denominação adventista do sétimo dia, chegamos no verão. E verão é tempo de acampamento. Eu fico pensando o que esses pregadores vão dizer para o povo de Deus quando as pessoas começarem a chegar do este e do oeste, do sul e do norte para se ajuntarem para reuniões campais. Eu fico pensando se eles vão pregar assuntos como esse: o santuário, o julgamento investigativo, o fechamento da porta da graça, fé em Jesus Cristo,
Será que eles vão pregar só mensagem de paz e segurança? Dizendo, oh, você tem problemas? Não se preocupe, confie na palavra de Deus. Isso é secundário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Procurem Deus primeiro. Estamos vivendo nos últimos dias, meus amigos. Abra sua Bíblia em Mateus 24 comigo. Para onde estamos indo, meus amigos? Mateus 24. A Bíblia diz, note agora o que Cristo diz. Ó Pai do céu, por favor, permita que nós, seu povo, adventistas do sétimo dia, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão aqui e aqueles que estão se juntando a nós online, não permita que sejamos distraídos agora, querido Deus. Tu nos destes um trabalho para ser feito. Nos abençoe agora. Essa é minha oração. Note, Mateus 24, verso 6, a Bíblia diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas o quê? Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá o quê? Fomes, que mais? E terremotos, e o que mais? Em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio do quê? Então, quando nós ouvirmos agora de guerras e rumores de guerras, que período de tempo está para começar? Verso 8. O tempo de tribulação. Quando as pragas caírem completamente, quando os ventos forem completamente soltos, em que período de tempo estaremos entrando então? No período de angústia. Me dê um outro nome para isso. O tempo de angústia, o começo da angústia, o tempo de tribulação. Me dê mais uma. Tempo de tribulação, angústia de Jacó. Você vê por que a escola sabatina é tão importante? Você vê o que nós estamos estudando, meus amigos? Mas note, isso não vai trazer o fim ainda. Vamos ler o verso 14. O verso 14 diz o quê? Em que nós precisamos focar? No que nós precisamos focar para trazer o fim? No que nós precisamos focar para trazer um fim ao sofrimento que Jesus Cristo tem sentido desde que o pecado entrou neste mundo. Qual precisa ser nosso foco, amigos? Vamos citar isso. E o que, meus amigos? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a quem? A todas as nações. E então o quê? E então virá o fim. Então, uma vez que o evangelho tenha sido totalmente pregado e o povo de Deus tenha sido selado, o que então vai vir? O fim. E o que Cristo faz então? Se levanta. E o que vai cair? E o que vai ser solto? Os quatro ventos, meus amigos. Estamos juntos? E o que Cristo está esperando então para trazer o fim? Não é Obama e a Síria. O que ele está esperando então, meus amigos? Ele está nos esperando receber o Evangelho, teoricamente, intelectualmente, para viver este Evangelho e ensinar este Evangelho a outros. E então, o que deverá vir? Que fim é esse, meus amigos? Que fim é esse? Não a segunda vinda, assim por dizer, mas o fim do sofrimento no coração de Jesus. Qual deveria ser o nosso principal motivo, então, para irmos batendo de porta em porta hoje? Está chovendo lá fora. Qual deveria ser o nosso principal motivo, meus amigos? Não para que façamos as pessoas pensarem que nós somos cristãos, mas nós queremos trazer um fim ao sofrimento para o coração de Jesus. Ouçam, aqui diz, é plano de Satanás. Vamos lá, aqui diz o que, meus amigos? Satanás, o que, meus amigos? Se deleita na guerra. Próxima área roxa. Por quê? Porque ele pode distrair a mente. Do que, meus amigos? Do trabalho de preparação. Para que propósito? Para estarmos em pé no dia de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. O que Cristo nos prometeu enviar para que pudéssemos ficar em pé no dia de Deus?
O Espírito Santo? Muito bem. Vamos para Malaquias 4. Para onde estamos indo? Oh, eu ouvi isso. Para onde estamos indo? Malaquias, capítulo 4. Jesus diz em Malaquias, um livro antes de Mateus. Malaquias, capítulo 4. Preste atenção às palavras. É plano de Satanás incitar as nações a guerra, pois assim ele pode distrair a mente das pessoas, do povo de Deus, do trabalho do quê? De preparação para estar em pé no dia de Deus, no dia do Senhor. Malaquias capítulo 4. Estamos lá? Verso 5. Vamos ler juntos. O que diz? Eis que eu vos enviarei quem? O profeta Elias. Quando? Antes do que, meus amigos? Antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Amigos, nós estamos então no ponto já. As guerras já estão aqui. A panela está fervendo, amigos. E a chaleira está para assoviar. E o grande dia do Senhor está perto, meus amigos. O dia do Senhor não soa grandioso? Então o que ele vai nos enviar? Elias, o profeta. Oh, amigos, venha comigo para 1 Reis, capítulo 19. Para onde estamos indo, amigos? 1 Reis, capítulo 19. Note, amados, eu quero te dizer uma coisa. O grande dia do Senhor está perto? Quantas pessoas Deus mandou Elias ungir, dando a elas uma tarefa especial? Quantas pessoas? 3. Quem eram elas? Então, estamos agora familiarizados? 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler isso. Para onde estamos indo, meus amigos? 1 Reis, capítulo 19. Olha o verso 15. Bíblia diz. A Bíblia diz. Para onde estamos indo? 1 Reis, capítulo 19. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho. Para onde? Para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a quem? A Azael, rei sobre a Síria. Agora olha o que o verso 16 diz. Jeú, a segunda pessoa que foi ungida. E o verso 16 diz que Eliseu também foi ungido. Então quem são esses três? Azael, quem mais? Jeú e quem mais? Eliseu. Eu já falei sobre Eliseu, mas nós vamos ainda voltar para lá. Mas eu quero que você pense agora um pouquinho sobre a unção de Azael. Por que Azael foi ungido? Para que propósito? Olhe no verso 16. Estamos lá? Estamos lá, amigos? Dá uma olhada nessa citação. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 77. Deus... Vamos lá, vamos ler. Deus ordenou a Elias que ungisse a quem? O cruel e traiçoeiro Azael como o rei da Síria, para que se tornasse um açoite para o idólatra Israel. Pare aí. As experiências literais que rodearam a vida de Elias, serão elas repetidas? Azael foi ungido? Isso significa que ele foi apontado para um trabalho específico. Então pessoas como Azael, serão encontradas na Igreja Adventista do Sétimo Dia nos últimos dias? Você não precisa acreditar no que eu digo, mas veja isso. Quem sabe? Vamos continuar lendo. Quem sabe se Deus não os abandonará aos enganos que vocês tanto amam? Quem sabe se os pregadores fiéis, firmes e verdadeiros podem ser os últimos a apresentar o Evangelho da paz às nossas igrejas ingratas? Você sabe por quê? Porque eles amam ter homens como Azael, mentirosos, enganadores em suas igrejas, como líderes. Aqui diz, de volta para a citação, aqui diz, pode ser que os destruidores já estejam nas mãos de Satanás, aguardando apenas que uns poucos porta-bandeiras tomem seus lugares e com a voz de falsos profetas clamem o quê?
Paz! Paz! Quando o Senhor não falou de paz. A irmã White diz, eu raramente choro, mas agora meus olhos estão marejados de lágrimas que caem sobre o papel em que eu escrevo. Pode ser que dentro em breve tudo o que foi profetizado entre nós atinja o final. E a voz que agitou o povo não mais perturbe seus cochilos carnais. Como você trata a mensagem da verdade, meus amigos? Se você rejeita a mensagem da verdade, Deus vai te enviar pessoas como Azael. Olha 1 Reis. Eu quero voltar ali depois, na nossa segunda lição. Veja 1 Reis 19. Amigos, por que Deus nos enviaria Eliseu? Não literalmente, para nos preparar para que dia? O grande e terrível dia do Senhor. Ó amigos, o verso 16 diz agora, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre onde? Sobre Israel. E também Eliseu, filho de quem? O filho de Safate, de Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Qual era o trabalho de Jeú? Vá para 2 Reis comigo. 2 Reis, capítulo 9. Amigos, qual era o trabalho de Jeú? Pai do céu. Ó querido Deus, a chuva está caindo. Confirme a presença do Espírito Santo. Confirme o Espírito da verdade. Confirme, querido Deus, que haverá chuvas de bênçãos. Confirme, querido Deus, a chuva temporã e a chuva serôdia, que está caindo, mas para muitos está caindo do lado. Querido Deus, nos ajude para que recebamos a mensagem da verdade e para não sermos passados por alto e para não recebermos pastores, ministros e professores que são como Azael. Porque há muitos Azaéis na nossa igreja. E por esse motivo, o Senhor irá retirar os ministros fiéis do meio dos membros dessas igrejas ingratas. Nos abençoe agora. Essa é a minha oração, querido Deus. Note, 2 Reis 9, estamos lá? O trabalho de Jeú, estamos lá? Ó amigos, pergunta. 2 Reis 9, verso 22. Quem Jeú derrubou? Ele derrubou Jezabel. Então, amigos, quem Jeú representa nos últimos dias? Ok? Quem Jezabel representaria nos últimos dias? Jezabel, primariamente, Jezabel, ela representa a mãe das prostitutas. Isso é do que Jeú a chamou. Sua mãe é uma prostituta. 2 Reis, capítulo 9, verso 22. E quem é a prostituta de Apocalipse 17? É o papado. Pergunta para você. O papado tem filhas? Então, amigos, quem Jeú representa nos últimos dias? Não são aqueles na Igreja Católica. Não são aqueles na Batista ou Pentecostal, mas são aqueles dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos juntos? Jeú representa aqueles que pregam contra o papado. E Jeú derrubou Jezabel? No verso 30, a Bíblia diz que eles pegaram Jezabel, jogaram ela abaixo, e então Jeú pegou seu cavalo e a atropelou, começando pela cabeça de Jezabel. Então Jeú representa pessoas que pregam contra a apostasia. Pessoas que acreditam na verdade presente. Não aqueles que são adventistas nominais, que estão se juntando com a Igreja Católica e com a Igreja Batista e as outras igrejas caídas. Não, aqueles que acreditam na verdade presente são os Jeús. Pergunta, 2 Reis 10, Jeú derrubou a casa de Acabe? 2 Reis, capítulo 10, e o verso 28. Amigos, vamos ler o verso 28. Assim, Jeú exterminou o quê? Exterminou de Israel
a Baal. Pare aí. Amigos, adoração a Baal. O que é adoração a Baal, primeiramente? É adoração ao sol. Adoração no domingo. Jeú pregou contra a adoração no domingo. Jeú pregou contra uma lei dominical que estava vindo. Então, quem Jeú representa nos últimos dias? Não são os adventistas regulares nominais, mas são aqueles que acreditam em verdade presente. Mas como Jeú morreu? Como Jeú morreu? Olhe no verso 29. É uma história triste. A Bíblia diz: porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Amigos, quem agora? Jeú não se apartou deles, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Qual é o registro de Jeú, amigos? A Bíblia diz que ele morreu nos mesmos pecados, os quais ele pregava contra. Jeú. Como você aplicaria isso para a sua vida? Como você aplicaria isso? Este homem foi chamado por Deus para fazer um trabalho especial. E agora, por causa de orgulho e egoísmo, e por pensar que ele estava ok, ele morreu nos mesmos pecados, os quais ele pregava contra. É como o rei Saul, certo? O rei Saul expulsou todas as feiticeiras. Mas o que Saul fez perto do seu fim? Ele foi consultar a bruxa de Endor. Jeú! Há alguns Jeús na igreja, meus amigos. E nós apontamos para essas pessoas que estão nas igrejas de Babilônia. Nós apontamos os adventistas apóstatas, não sabendo que existe uma conta na Bíblia para aqueles que professam crer na verdade presente, mas ainda estão se segurando no pecado enquanto ninguém está vendo. Jeú! Olha o verso 32. Veja isso, amigos. Segundo Reis 9, verso 32. E Jeú levantou o rosto para a janela e disse o quê? Fale comigo. E disse: quem? Quem está do lado de quem? Quem está do meu lado? Quem disse palavras parecidas? Quem disse palavras parecidas? Moisés. Quem está do lado do Senhor? Mas o que Jeú disse? Então, qual foi? Qual foi o seu pior pecado, amigos? Orgulho? Egoísmo? Centralizado em si mesmo? E, amigos, o maior teste entre o povo de Deus é o pecado do orgulho. Jeú! Oh, amigos, como vocês encerrarão a jornada de vocês nessa terra? Como, amigos? Pense um pouco nisso. Chamado para ser um mensageiro de Deus, mas se segurando na adoração do bezerro de ouro. Adoração ao bezerro. Cabeça baixada e olhos fechados. Adoração ao bezerro. A Bíblia diz: santificar em um ano de jejum. Convoque uma assembleia solene. Soe o alarme pela terra, na casa do Senhor seu Deus. Porque o grande dia do Senhor está às portas, meus amigos. Quantos de vocês professam crer na verdade? Quantos? Mas quantos de vocês iriam morrer como Jeú, se segurando aos mesmos pecados, os quais vocês pregaram contra? Oh, amados, quantos de nós? Eu quero fazer uma pausa agora, amigos. Esse culto não pode terminar de uma maneira regular. Não, amigos, não. E aqueles que estão assistindo online, esse culto não pode terminar da mesma velha maneira, amigo. Vamos todos nos ajoelhar, independente de onde estivermos. Vamos começar a analisar nosso coração. Querido Deus, eu sou como Jeú? Sou eu como Jeú? Eu professo crer na verdade presente. Eu saí de alguma dessas igrejas locais adventistas para achar uma igreja adventista que esteja pregando a verdade presente.
Mas amigos, você não é salvo por não comparecimento. Jeú foi ungido por Deus, não por Acabe, mas por Elias. E ainda morreu nos mesmos pecados os quais ele pregou contra. Precisamos analisar nosso coração, amigos. Cavar fundo, cavar fundo. Vamos para o Calvário. Vamos ver o que esses pecados fazem a Jesus. Adoração ao bezerro, a música mundana. Adoração ao bezerro, a dieta mundana. Está em Êxodos 32. Amigos, adoração ao bezerro, vestimentas curtas, sim. Adoração ao bezerro, ser teimoso e rebelde. Quem está do lado do Senhor? Eles tiveram oportunidade, mas ainda permaneceram no erro. Jeús! Jeús! Amando esportes e entretenimento. Jeú! Cheio de orgulho. E alguns de nós vamos à igreja. Lideramos na escola sabatina, reuniões de oração, serviço de cânticos. Professamos ser anciãos na igreja, ou um diácono na igreja. E ainda, como tratamos nossas esposas. Jeús! Orgulho e egoísmo. Como tratamos nosso marido. Jeú! Quem está do meu lado? Não, meus amigos. Quem está do lado do Senhor? Você está do lado do Senhor, amigo? Como você fica em pé perante Deus? Porque a maior necessidade para os laodiceanos é ver o verdadeiro permanecer diante de Deus. Ver como Deus os enxerga. E não como o mundo os enxerga, amigos. Como Deus vê você. Se Deus voltasse agora, e se o selamento tivesse sido concluído, você estaria selado, meu amigo? Você não vai ser salvo por mera profissão de fé. E alguns de nós somos como o filho pródigo. Você precisa voltar para casa. Esse é um chamado especial para aqueles que são como o filho pródigo. Você se desviou. E se você não voltar agora, assim como o relâmpago ilumina o céu e o trovão ruge, se você não voltar agora mesmo, você não irá comer somente comida de porco, indo até os porcos, como o suíno, mas você vai experimentar a segunda morte, que é, meus amigos, o mesmo coração partido que Jesus experimentou. Se você não voltar agora, ouça-me atentamente. A voz insistente do Espírito Santo. Você não vai mais ouvir tão alta e clara como você está ouvindo minha voz. Hoje é o dia, meus amigos. É o dia da salvação. Quem está do lado do Senhor? Fale com Deus, amigos. E então eu vou orar. Fale com Deus. E eu vou orar logo em seguida. Amigos, você sente a necessidade de uma oração especial? Deus te mostrou o espelho da sua vida hoje? Jeú, descendo na apostasia, acreditando na verdade presente e morrendo nos mesmos pecados os quais ele pregou contra, deixando de lado os velhos livros, e ainda a mesma verdade vai nos condenar no final, amigos. Você sente a necessidade por uma oração especial? Se for assim, eu vou te chamar para vir à frente. Vamos lá, deixe o seu conforto. Vamos lá, deixe o seu conforto. Se o Espírito está te chamando, If you don't feel impressed, stay where you are, friends. You can fool man, cannot fool God. Cannot fool